Vamos adiante um pouco mais e nós não vamos nos aprofundar nesse momento nas dúvidas quando a moralidade ou quando a ética se degenera em moral. Há outros problemas um pouco menos complicados que podem ser iluminados agora, quando tentamos saber de onde surgiram as dúvidas. Um dos fatores é o reduzido espectro de absorção do nosso aparato sensorial. Duvidamos daquilo que não podemos ver. E se o pior cego é o que não pode ver, então a fábula chinesa atribuída a Confúcio dos 7 cegos e do elefante corria o risco de terminar em uma confusão infernal. Vamos imaginar que um dos cegos, que achava estar vendo algo, concluía: este é um tronco de árvore. Outro cego concluiria: este é um chuveiro ou uma mangueira. E o outro, talvez: este aqui é um espanador. Caso esse nosso último tocasse o rabo do animal ou o outro tocasse a tromba do elefante ou o outro tocasse a perna do elefante. A confusão, ou talvez tragédia, se daria quando eles pudessem acabar sendo pisoteados pela realidade além e aquém do que podia perceber o sensório dos humanos. A realidade una, a realidade do elefante. Além e aquém, ou seja, muito maior e muito menor do que nós podemos conhecer ou ver. Mas nós podemos intuir. Por intuição entendo a percepção da realidade sem interferência ou corretagem do raciocínio. Ou seja, intuição. Não é? E psicanálise é um treino de intuição daquilo que existe e daquilo que não existe, sem privilégio de nenhum. É algo que se inicia através de nosso aparato sensorial e, quando se desenvolve, vai além do aparato sensorial. Um cego chinês mais bem-humorado que habitasse essa nossa fábula meio maluca, meio desastrada, não é? Poderia, com base nas várias visões enganadas de seus colegas cegos chineses, caso ele pudesse utilizá-las, ele diria assim: elefante. Né? Esse chinês precursor dos cientistas tomaria uma atitude que pode ser resumida: pernas para que te quero. Voltando às nossas formulações verbais, psicanalistas podem fazer hoje em dia, no máximo, formulações verbais e se comunicam com seus pacientes através de formulações verbais. Como vocês sabem, psicanálise não passa de uma conversa. Já que formulações matemáticas ou químicas ainda estão fora de seu alcance. Quer dizer, eu digo ainda porque nós estamos em 2009. Temos apenas um século de desenvolvimento. Podíamos pensar assim na matemática, quando a matemática tinha apenas um século, não é? Com toda certeza ela ainda não tinha formulações simbólicas tão desenvolvidas como ela tem hoje. Bom, as limitações de nosso aparato sensorial se fazem sentir de outros modos. Não podemos ver ondas luminosas, não podemos ver ondas sonoras ou ondas de rádio, como também não podemos ver o comprimento da onda modulada, não é? Ou da televisão, da frequência modulada, né, como a gente ouve no rádio. Ou aquelas emitidas e captadas por aparelhos de telefonia celular. Por sorte, nós não estamos podendo ver as ondas emitidas pelo aparelho de recepção cinematográfica, né, que está me filmando agora. Mas estas ondas existem e elas podem ser utilizadas. Como tem sido? Se poderíamos ficar entristecidos de não agir como receptores piratas, vamos dizer assim, já que rádio pirata já existe, e podíamos, nesse caso, ficar ouvindo música em frequência modulada o tempo todo, podemos pensar que a natureza continua sendo sábia. Seria bastante confuso ficar vendo ondas de TV ou de telefonia celular circulando o tempo todo na frente dos nossos narizes e olhos, e também atrás e do lado deles. A poluição resultante constituiria uma proibição de circular e até de existir, caso continuássemos com a nossa forma de ser. É pouco provável que o ser humano possa mudar tão rápido, pois mutações genéticas solicitam alguns milênios para ocorrer. Bem, desenvolver não quer dizer não ficar mais envolvido pelos ditados anteriores ou regras de quaisquer establishments mentais, establishments do indivíduo, ou establishment socialmente compartilhado, ou imposto por políticas e políticos.
Já que sociedades e grupos são somas de indivíduos, o erro individual pode assumir proporções gigantescas quando ocorre política ou moda. Se existe alguém que é infenso à autoridade, é o cientista. O autor que acabei de citar, Bion, comparava os profanadores e ladrões de túmulos aos faraós, aos cientistas, né? Eles ousaram desafiar tabus e entraram nas tumbas muito antes do que as expedições dos museus e universidades tradicionais. Quanto mais autoritário, menos científico, poderíamos dizer. O autoritário é sempre positivo, ele tem regras, né? Toda vez que a autoridade, qualquer autoridade, pode ser ideologia também, se envolve na ciência, a ciência, que é uma ave frágil de arrebação, padece e perece, ou vai para outro lugar. Isso que eu estou falando também vale para a arte. Por sorte, ciência tem uma espécie de genética de fênix, de modo que ela renasce, mas pode durar muito tempo obliterada. Afinal, não há nada de novo na face da Terra. Tudo que parece novidade não passa de esquecimento. Segundo o pai da ciência moderna, Francis Bacon. Pessoalmente, considero o mito da fênix como observação do que ocorre com a verdade. É possível obliterar sua percepção, mas não é possível obliterar a própria verdade. Do mesmo modo, é possível limitar a apreensão do que é real, mas não é possível limitar o que é real. A maior limitação que chega ao impedimento, não é, daquilo que é real é a intolerância ao paradoxo. Alguns modelos têm conseguido, dependendo da experiência e atenção dos ouvintes ou leitores, introduzir este assunto, tolerância de paradoxos. Um modelo pode ser a observação da mão humana. Eu estou falando mão mesmo, isso aqui, né? Não é possível, não é, uma pessoa conseguir ver o dorso da mão, isso aqui, e o ventre da mão, isso aqui, né? Por exemplo, nós podemos ver, não é, olhar as unhas, os nós dos dedos. Nós podemos ver as linhas também que fariam a delícia de qualquer quiromante na face ventral da mão. A divisão dorso e ventre se dá por limitações ou deficiências da visão humana, e a divisão também pode ter certos usos. Mas a realidade é uma só, é tudo mão. No caso da mão é fácil ver isso, mas no caso da mente, ou da psique, ou do sistema nervoso central, ou personalidade, quando há muitos nomes é porque ninguém sabe bem do que se trata. A coisa é mais complexa. Felizmente, hoje em dia se considera a existência das realidades complexas, das probabilidades e da existência do caos, que existe porque também existe o não caos. Quando se torna possível ter uma tolerância minimamente suficiente de paradoxos, ou seja, se consegue um tipo de busca daquilo que é real, debulhando, ainda que transitoriamente e parcialmente, aquilo que não é real ou falso, algo real ocorre a seguir, que pode ser usado e por vezes mensurado com precisão crescente, dentro de escalas arbitrariamente escolhidas. O ouvinte que se mantém ainda atento agora poderá perceber a falta de um questionamento. O porquê. Porque nós falamos para quê? Para quem? Incluímos também o onde, não é? Quando este onde se refere a uma unidade espaço-tempo. E quando mencionamos relações, o como está automática e implicitamente incluído. Mas eu estou excluindo propositalmente o porquê. Ou, como propus há 12 anos atrás, excluímos aqui o determinismo de causas. As redes causais provaram ser uma das falácias do positivismo, além da neutralidade axiológica do observador. Ou seja, o observador influi, participa dos fenômenos observados. Há algo que ilumina essa participação e que foi descoberto uns 150 anos antes, não é? Foi formulado justamente pela filosofia, né? A filosofia tem essa capacidade de formular alguns dos caminhos que a ciência depois vai seguir. Especificamente, essa formulação discrimina métodos de objetos. Quer dizer, uma ciência tem métodos e tem objetos.
Uma determinada ciência tem um modo de tentar apreender aquilo que é real. Ela tem um método. Os métodos podem ser vistos como ferramentas ou instrumentos. Os gregos chamavam de órgãos. Os objetivos são aquilo que define a essência de cada disciplina ou ciência considerada. Mas objetivos não são paradigmas e não são cânons. Não é? Objetivos vêm da própria prática. Não foram bolados por ninguém. Foram bolados pela necessidade humana. Psicanálise física e química são ciências, e cada uma admite e demanda seus próprios métodos e metodologias. O problema aqui, que encerra mais um paradoxo que demanda ser tolerado, é que algumas ciências, como a psicanálise e a física, contêm uma confluência de métodos e objetivos. Trocando em miúdos, na psicanálise, a mente é usada para estudar a mente, a mesma mente, ou personalidade. Na física, usam-se partículas para estudar partículas. Em resumo, estudam-se interferências, relações e a intromissão sobre um parâmetro razoavelmente conhecido ou minimamente conhecido. Na psicanálise, o parâmetro minimamente conhecido é dado pela análise pessoal do analista. Vamos falar um pouco mais do determinismo, porque eu falei que eu deixei de lado o determinismo de causas. Estas afirmações, cujas evidências não podemos mostrar nessa nossa conversa, né? Sempre o problema do tempo, aquele negócio irreversível, mas podem ser consultadas em outras obras, não excluem a existência de outro tipo de determinismo. Esta exclusão é uma espécie de exclusão da paternidade, quer dizer, as pessoas descobrem alguma coisa e querem dizer que aquilo foi uma revolução, né? E acabou com tudo, é diferente, etc. e tal. Não, é uma coisa que vai continuar, é uma espécie de filho. Então, vamos dizer que a partir do erro, eu acho que é um erro, do determinismo de causas, nós descobrimos o determinismo de funções, né? A observação participante foi uma das descobertas de alguns físicos que se dedicaram aos fenômenos da relatividade e fenômenos quânticos. A tolerância aos paradoxos permite suportar que o princípio da incerteza, a impossibilidade de medir-se com precisão velocidade angular ou spin de partículas e a sua posição no espaço, não é? Mas é possível medir certas nuvens de probabilidade dos dois juntos, não é? Então, a tolerância do paradoxo mostra que o princípio da incerteza é um fato real. O que ocorre com a mente não obedece a nenhuma causa, mas as associações livres, o princípio do funcionamento mental, encerram essa tolerância do paradoxo. E a gente pode ver o determinismo de funções nela. Para as associações livres, vale o determinismo de funções. Antes da sua ocorrência, antes de ocorrer uma associação livre, elas são probabilísticas. Mas depois que ocorrem, são uma e apenas uma. Aquilo que Freud denominava restos diurnos entra na formulação dos sonhos de modo probabilístico. Mas depois que entrou, é aquele. Por isso, ele descobriu esse nome. É a associação, grudada a um ocorrer psíquico, por assim dizer, e ao mesmo tempo é livre, probabilística. No alemão chama-se Freie Einfall. Uma tradução de sentido seria apenas uma cai. Conclusão: a um indeterminismo, o vazio do conhecer, sucede-se uma coisa determinada, que por sua vez se casa com um novo indeterminismo, e deste casamento uma outra coisa determinada surge, até então desconhecida, que pode ser conhecida e assim por diante. Aliás, a palavra inconsciente quer dizer isto, desconhecido. Mais uma analogia entre as descobertas da psicanálise e da física, que foram feitas quase que ao mesmo tempo histórico, demanda uma atenção toda especial. Acabamos de saber que as duas denunciaram, por assim dizer, a falácia das crenças a respeito de um observador neutro. As duas descobriram a existência das realidades imateriais. É necessário ressaltar a irreversibilidade dos fenômenos básicos. Na física, o tempo que, como o calor que passa apenas dos corpos quentes para os corpos frios, mas nunca ocorre o inverso,
é irreversível. Sir Arthur Eddington, um dos maiores físicos do século passado, cunhou a frase seta do tempo para demonstrar este vetor irreversível. Em psicanálise, a presença da morte, aqui ressaltada para tocarmos criticamente uma vez mais na questão básica desse encontro, a chamada clínica do vazio, né, é a expressão máxima da seta do tempo. E muitas pessoas negam que exista a morte. O problema maior é o vazio do vazio, não é? É negar que exista o vazio. Outra analogia entre psicanálise e física está em uma visão mais precisa daquilo que transcende época, espaço, nacionalidade e principalmente a posição relativa do observador. E é igual a mc ao quadrado em qualquer lugar que o observador esteja. O triângulo edipiano, ou o modo pelo qual se forma qualquer família humana, corresponde a esta procura daquilo que é e não é de outra forma. A rigor ainda espanta, como espantou Albert Einstein, que as pessoas confundam a teoria da relatividade, não é? E essa confusão é usada para defender uma das coisas mais anticientíficas que eu jamais conheci, o relativismo. Pois a ideia mais próxima da realidade do que se conhece em ciência, que inclusive valeu a Albert Einstein o título de gênio, não é? Aliás, foi a única ideia que ele teve durante toda a sua vida, e ele tinha 16 anos. É que há uma coisa que não é relativa a nada, a velocidade da luz. Bom, existem muitas outras analogias entre a prática da psicanálise e a prática da física, da matemática e da biologia, como a existência dos fractais, expressa por Benoit Mandelbrot, não é? Uma realidade material que pode ser calculada matematicamente, subjacente a muitas formas naturais, o número ômega iluminado pelo Dr. Gregor Schaitin, os achados da matemática intuicionista de Cantor, a teoria dos números expandida com Gottlob Frege, mas eu vou parando por aqui. Bom, eu vou falar agora de um caldeirão para colisão de partículas. Vou usar, esperando não abusar, do uso de um modelo analógico para a apreensão do assunto